Bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, pela arte, sobre arte, cheio de artistas e de pensadores e de pessoas que vivem a arte aqui em Salvador. Eu quero convidar a todos que baixem também o aplicativo Artdoo, que é parceiro nosso aqui do ArtePod. O Artdoo é um aplicativo de arte que conecta o público com os artistas locais. Então baixem o Artdoo, compartilhem nas suas redes sociais. E é claro, vamos dar também as boas-vindas à nossa convidada de hoje aqui, que é atriz, diretora, professora de teatro e terapeuta junguiana também, e que está em cartaz atualmente no Teatro Vila Velha com a peça Do Outro Lado do Mar, a atriz Andréa Elia. Tudo bom, Andréa? Tudo. Cheguei aqui dizendo que eu estava entrando, parecendo que eu estava entrando para uma sessão de terapia, né? Falei, pô, sessão de terapia. É bom que pelo menos é um bate-papo terapêutico. Terapêutico. Falar de arte, né? De teatro é sempre terapêutico. A gente gosta, né? Que bom que a gente está podendo, né? Falar disso nas nossas vidas, né? É verdade. E a arte ser uma terapia para nós também. Com certeza. Né? Uma terapia tanto no sentido terapêutico, quanto no sentido também pessoal da nossa vivência, da fuga dos problemas, né? Com certeza. Eu lembro das aulas de Arildo, né? Quando ele trabalhava com a gente, ele, se não servir para nada, serve para o autoconhecimento. Maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho de antes de Arildo entrar na história. Vamos falar sobre você, sobre sua trajetória no teatro, como foi que você começou com o teatro, ou como foi que o teatro começou para você. Como é que ele se apresentou para mim, né? Parece isso, né? Que ele chega na vida da gente meio futucando, né? É um deus, né? É um como deus. É que essa entidade Dionísio como é que o Dionísio apareceu na minha vida, exatamente. E quando a gente dá aula de teatro, principalmente para adultos que são de outras profissões, né? Sempre eles se remetem um pouco a estar procurando um curso de teatro. Tem uma fala que passa pela infância, né? Quando eu gostava na escola, eu era desinibido, depois fiquei muito para dentro, né? Eu gostava disso, ou eu tinha medo disso, de falar em público, né? Todo mundo traz algum registro de infância. Então, acho que é alguma coisa que o teatro já aparece na vida da gente, né? A lembrança que eu trago, assim, é eu na sala da casa da minha mãe pequena, minha tia que me lembrou recentemente disso, dizendo que eu ficava lendo... Eu era uma leitora, devorava os livros, né? E comecei muito cedo a ler muitos livros. Eu lembro que eu lia uns contos de Nelson Rodrigues, eu era muito nova. Né? E teve um tio Américo, que disse, este conto não é para esta menina. E meu pai deixava eu ler o que eu quisesse, né? Era fantástico. E assim, eu lembro que eu devorava o livro, que eu andando no supermercado com o livro. Aí batia assim no carrinho da frente, aí minha mãe, ou lê ou anda. Mas eu levava o livro, era um carro, era no supermercado. Então acho que eu comecei a relação assim com a leitura mesmo, né? Aí eu comecei, minha tia lembrou que eu tinha mania de ler os livros atrás da cortina da sala. Né? Já a primeira coxia. Primeira coxia. Então dentro do véu lá, e a cortina é de voal, né? Eu lá achei e falei até assim, pouca imagem bonita, né? Uma menina dentro de uma cortina, numa sala de voal, lendo livros, né? Então acho que era um mundo, eu sempre fui de criar mundos paralelos, mundos imaginários, né? Talvez uma infância de uma menina mais leitora, mais para dentro do que para fora. Eu não era, tipo assim, associável da escola. Aí comecei a aparecer para o olhar do outro pelo teatro. E foi mais no Antônio Vieira, porque a gente gostava muito de teatro e o diretor na época, o padre Darli, percebeu que tinha um grupinho que gerou até muitos profissionais da área, Jorge Mascarenhas, Viviane Laerte, Nádia Turenco. A gente era do Vieira e gostava de teatro. Como gostava? Lia O Pagador de Promessas, a gente fazia peça. Toda aula de português, a gente gerava uma peça. E tinha um auditório. Pedreira das Almas, um livro que a gente lia, peça. Tudo a gente adaptava, né? Para o teatro, queria se apresentar. E aí ele falou, olha, vocês gostam tanto de teatro, gostam mesmo? Eu vou contratar um diretor profissional para trabalhar com vocês durante o ano. Sensibilidade, né? Muito. Captou, assim, observando a gente. E aí criamos o primeiro grupo de teatro, que era o Gota d'Arte.
Francisco Batista Neves Neto, pessoas que hoje não trabalham com teatro, mas que criaram assim essa base, né, na vida da gente, pessoas que gostavam de literatura, de leitura. Era assim, a gente não era dos esportes, nem da educação física, né? Sim. A gente era os intelectuais, os cabeção. Sim. Os cabeções. Aí a gente fez esse reduto, né? Termina virando um reduto, né? Aí os tímidos, os sensíveis da escola, né, vão se encontrando ali, né? Quando aquele filme também Sociedade dos Poetas Mortos, né? Aquela coisa de aquele encontro, né, de almas, né, de compartilhar a literatura e a vida, né? Então são amizades muito sólidas. Dali gerou esse grupo Gota d'Arte. Aí o grupo Gota d'Arte começou a trazer pessoas de fora. Aí trouxe Antrifo Sanches, que foi diretor do balé do TCA, bailarino do TCA, e foi abarcando outras pessoas. Aí nós conhecemos Saja, né, que foi um mentor cultural, intelectual das nossas vidas. Aí veio Ana Paula Bouzas, que era uma geração depois da minha, né, estudava também no Vieira, era da área de dança. Então nós fomos criando o nosso lastro, né? Nossa sociedade secreta, assim, que foi aparecendo até o momento que a gente soube da oficina de Fernando Guerreiro. Era a primeira oficina que ele, como diretor, iria dar em Salvador. Era no Terreiro de Jesus, na Faculdade de Medicina, tinha audição, e eu lembro eu, Antrife e Vica se preparando no apartamento de Saja, ele dirigindo a gente, e a gente foi os três fazer a audição, e aquele medo, né? Se um passar e o outro não passar, né? Parece assim que não ia ter graça, só ia ter alegria se os três passassem. Os três passaram, aí eu fiz a primeira peça na sala do coro, que era Nadsat, que era uma adaptação de Laranja Mecânica. Depois eu segui com o Fernando Guerreiro, né? Ele viu que eu realmente gostava, meu envolvimento, e ele me chamou para fazer Álbum de Família, que foi logo depois, que foi uma experiência profissional com o Fernando Fulco, grande ator, né? E na época assim era meio um ícone, eu via aquele homem assim, ator, né? Parece uma entidade. Fernando Fulco, no camarim se concentrando, era uma entidade para mim. E eu sempre assim, dizendo, esse é meu mundo, esse é o mundo que eu quero estar, né? E depois fiz a casa de Bernarda Alba, e Guerreiro foi responsável realmente pela minha formação. Porque Saja, ele foi o mentor, né? O lastro intelectual de leitura, de base, de formação. E Guerreiro das oportunidades, né? De viver o teatro, fazendo o teatro. Guerreiro não vem de uma formação acadêmica da escola de teatro, era um funcionário do banco, né? Formado em economia, que fazia teatro. E eu também sou desse time, né? Me formei em Direito e não quis Direito, troquei a tribuna, porque eu acho que eu pensava em Direito pela teatralidade, né? Oratória. Eu acho que eu me imaginava no Direito performatizando, né? No tribunal No do tribunal, júri. arrasando no tribunal, brilhando na oratória. E a oratória também sempre foi uma coisa que me fascinou. A palavra, né? A argumentação, essa coisa da Grécia, da filosofia, da retórica. Eu acho que eu sempre tive um fascínio por isso, né? Eu gosto da palavra. Recentemente, agora, nas férias, eu fiz oficina com Márcio Meirelles. Quando eu vi o título A Palavra na Cena, eu disse, eu quero fazer. Fiz lá com todos os meninos de outras gerações que já vão entrar para a Universidade Livre. Eu falei, não, mas eu quero fazer a oficina. Palavra na Cena é um estudo, né, Giga, permanente, contínuo, que não se esgota. E com a experiência também do Outro Lado do Mar, né? Que foi um espetáculo que nasceu da palavra, né? Do texto, da dramaturgia dessa Jorgelina Cerritos, uma premiada dramaturga de El Salvador, com texto premiado em Cuba, que é a primeira montagem no Brasil. E a gente fez a temporada online, virtual, eu na sala da minha casa, Edu na casa dele em Brejões, né, colocando os tecidos, fazendo chroma key, e tudo isso na casa, onde também com 10 anos de idade eu ficava atrás da cortina lendo os livros, né. Um retorno. E a gente sempre comenta isso, né, nos cursos, nas produções, que é o personagem que escolhe a gente, né. Então eu acho que o teatro... Você estava falando aí, eu fiquei me dando conta do seguinte, né? A gente estava brincando aqui, falando de teatro, de terapia e tal, e aonde foi, né? Na faculdade de medicina. É mesmo. Né? Olha aí, ó. A saúde, a medicina, a terapia. A terapia, né? E era naquelas... É mesmo. E o teatro como terapia dentro da faculdade de medicina. Dentro da faculdade de medicina.
Na época, para a gente, já era algo extraordinário ir para o Terreiro de Jesus toda noite. Eu lembro que Vica tinha um Fusquinha, então ela que tinha carro, né? E a gente ia, voltava juntos, todo. E era assim, a mãe de Vica ficava, já chegaram, porque a gente atravessava, ia para lá, aquele lugar, né? Imagine o Pelourinho ali, o terreiro, Sim. perigoso, que era uma faculdade que estava ali desativada, né? Aquelas salas fantásticas com aqueles janelões, assim. Aquele prédio maravilhoso. Aquele prédio maravilhoso, a gente ocupando com o teatro. E me lembrou também, quando você falou disso, a historinha que Ságia sempre contava pra gente. Que os sacerdotes de Epidauro, os médicos, eles botavam no receituário, nas bulas, a peça de teatro que aquele paciente deveria assistir, né? Na terapia. Se era uma tragédia, se era uma comédia, que tipo de catarse aquele paciente precisava. Então, na bula do remédio ia também, assista uma peça de teatro. Isso é uma coisa fantástica, né? Veja seus problemas ali na cena. Isso, né? Isso. E aí, através desse movimento de se observar no outro, ele faz a catarse interna e transforma aquilo, né? Exatamente. Que bonito. Bonito isso. E aí, e daí desse grupo, depois com Fernando Guerreiro, com Ságia, maravilhoso Ságia também. Você foi para o Rio de Janeiro. Sim. Eu fui para o Rio de Janeiro, uma das peças também que eu estava fazendo com o Guerreiro era O Beijo no Asfalto. Mas assim, a gente fazia uma temporada que eu acho também interessante, né, Guiga? Naquela, assim, tudo vai ser naquela época, né? Quando a gente já tem uma estrada, fala, naquela época. A gente fazia teatro de quinta a domingo. Tinha peça em Salvador que era de quarta a domingo. Tinha peças no Teatro Maria Bethânia, que era do pessoal da bofetada, não sei o quê, os comédias. Era de quarta a domingo, imagine. E a gente fazia de quinta a domingo. Depois ficou sexta, hoje em dia é sábado e domingo. Então, né? Na cidade tinha um movimento teatral que tinha também uma repercussão na cultura local também. Tinha. Não era algo assim tão... Eu lembro que eu assisti O Pai, de Strindberg, direção de Márcio Meirelles, na escola de teatro. Eu lembro que eu saía do Vieira, fui andando, fui ver. Quando eu sentei também foi um impacto, porque Márcio era muito imagético, né? Então eram coisas que a gente só via no teatro, né? Uma moldura, um homem andando dentro de uma moldura. Era uma coisa assim... Eu lembro que eu assisti uma peça dele também na faculdade do Terreiro de Jesus, que ele passava um espelho imenso pelo público na hora da peça. E assim, a gente se vendo. São coisas que marca, né? Como aquela imagem impregna na gente. É verdade. Como impregna, entendeu? O Ickba tinha... Eu assisti no Ickba Merlin, que era aqueles livros, né, sobre o Rei Arthur. As Brumas. As Brumas de Avalon. Imagine se hoje tivesse isso aqui. Quantos jovens iam querer assistir? Carmen Paternostro. Eram As Brumas de Avalon em vários capítulos, cada semana, alguma coisa assim. Era uma série teatral. Era uma série teatral. Eu lembro que eu assisti Morgana, era a Evelyn Bustinger que fazia Morgana sendo queimada. Eram coisas assim fantásticas. Lúcio Tranchese fazendo, tinha Excalibur. Era uma coisa fascinante, né? Então não sei se a gente também não tinha aquela questão do teatro comercial, de empreender e de ser uma relação custo-benefício. A gente também fazia muitas experiências, né? Coisas muito livres, muito pelo fazer mesmo, Sim. né? E eu acho que quem aproveitou, porque teve muita coisa interessante, né? Que a gente pôde, que contribuiu para a minha formação, né? Mas cada coisa dessa que eu assistia, eu dizia, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E tinha sempre a questão, a gente estava aqui em Salvador, a Rede Globo veio fazer aqueles cadastros locais. Sim. Foi lá na Sesc da Casa do Comércio. Pegar o elenco local. Isso, como um cadastro. Aí eu fiz até um textinho de Gabriela, e eu me lembro que a pessoa que estava fazendo o cadastramento era Maria Carmen Barbosa. Ela disse, você é maravilhosa, baiana, não sei o quê. Vá no Rio, aí já planta aquilo, né, na sua cabeça, a pessoa te viu, te achou boa, né? Aí eu estava passando férias no Rio de Janeiro. Ana Paula já foi uma pessoa que saiu logo aqui de Salvador. Eu lembro que a Rede Bahia fez uma audição local para uma série, O Sorriso do Lagarto, que era de João Baldo Ribeiro.
E Ana Paula foi escolhida para protagonizar, junto com Maite Proença, Tony Ramos. Então ela foi a que deflagrou, né? Aí era muito minha amiga nas férias, e a gente ia ficar lá com ela. Aí eu recebi uma ligação se queria fazer o Melhor de Três Que do era uma Faustão. promoção que tinha no Faustão. Porque a gente estava com um cadastro lá. E eu lembro que a gente estava na sala do apartamento de Ana Paula em Ipanema. Quem atendeu primeiro o telefone foi George Mascarenhas. Ah, tá, da Globo. Aí todo mundo parou o almoço, né? Ficou aquele... Sim, quando? Ah, tá bom. Aí ficou aquele silêncio. Aí ele desligou e falou assim, não, gente, eu não sei se eu vou fazer, não. Aí a gente, o que é, George, o que é? Não, acho que eu não vou fazer, não. É programa do Faustão, Melhor de Três. Aí eu argumentando, George, tem mais é que fazer, não sei o quê. Te ligaram, velho, viram você. Aí toca o telefone. Era pra mim o mesmo convite. Aí eu, George, pra mim também, não sei se eu quero fazer. Aí George, não vai fazer? Aí a gente fez, né? E aí eu fiz e ganhei o concurso, né? E na época eu tava fazendo, que eu voltar atrás um pouquinho, o Beijo no Asfalto no Gamboa. Que era, eu tava falando das temporadas que a gente arriscava fazer, quarta domingo, quinta domingo. A gente fazia o Beijo no Asfalto, meia-noite. No Teatro Gamboa. No Teatro Gamboa. Ninguém ficava com medo de não ter público. A gente fazia sexta e sábado, meia-noite, e domingo, 19 horas. Era assim que a gente fazia. Sim. Um super elenco, Arildo Deda, Ricardo Castro, Nelly Sampaio, eu, Oswaldo Mil, só tinha Agnaldo Lopes, o elenco todo, Isabela Malta, só tinha gente boa em todos os papéis. E a gente ali naquele camarinzinho lá embaixo, E a direção Fafá era de... Pimentel, que fez a passagem recentemente, era de Fernando Guerreiro. Nessa época, eu fui fazer o teste do Faustão. E passei, venci o concurso, que dizia que iria revelar uma nova contratada para a Globo. Sim. Na época, saiu no Jornal à Tarde uma matéria de capa. Globo contrata a atriz baiana, com a falta imensa minha. Porque eu estava em cartaz com o Beijo no Asfalto. Então a assessoria, né, puxou a peça e puxou também que eu estava... Aí eu larguei a temporada, Viviane Laerte entrou no meu lugar e eu viajei para o Rio de Janeiro. Então no Rio eu dei continuidade à minha formação, porque foi uma oportunidade, apesar de eu não ter, naquele momento, engrenado em produções de novela e tal, mas a formação foi uma excelente oportunidade. Sim. Eu fiz diversas oficinas dentro da Rede Globo, fiz na Rede Record, na época era Manchete, fiz a Casa de Artes Laranjeiras, aí eu fiz muito o tablado, aí eu fui dando sequência a uma formação de teatro que eu fui adquirir o DRT pelos trabalhos e buscando a minha formação. Sim. Cansei de ficar no Rio de Janeiro, tentando bater na porta da Globo para entrar em alguma produção, porque realmente eles cumpriam o que diziam as cláusulas do contrato. Me contrataram, eu era funcionária da Globo, mas daí a internamente eu consegui participar de uma novela, de uma série. Eu lembro do diretor dizendo, a luta agora é sua. Então, assim, não tinha uma pessoa conhecida, não era filho, não era padrinhado de ninguém, eu estava solta ali. Não tinha um agente. Eu tinha um crachá de uma grande empresa, que você entra todo dia, pode ficar lá vendo os mangangões, mas você fica tentando fazer parte, né? Entendi. Aí teve uma hora que isso também foi esvaziando, né? Eu fui fazendo os cursos, eu fiz uma peça infantil, a história do Boto Vermelho, na Casa de Arte Laura Alvim. Fui até tentando manter aquele tempo produtivo. Até que eu assisti a peça de Denise Stoklos, que era um solo. Lá no Rio ainda? Lá no Rio, na Casa de Cultura Laura Alvim. A mímica, a Denise, eu nunca tinha visto aquela linguagem em cena, um solo de uma atriz. E a peça era um fax de Cristóvão Colombo para Denise Stoklos. Né? Ela puxava um fax, né? Lia o fax e começava a descortinar a história. Né? E aí, quando eu tive o impacto de ver uma atriz preencher a cena de uma forma autoral, né? Sozinha, aí eu fui entender que ela já tinha rodado o mundo inteiro. E quando a gente assiste Denise, o momento dos aplausos, as pessoas não param de aplaudir. Ela tem um vídeo até que eu vi uma vez, ela me mandou, que é Rússia, tempo de aplauso, né? Portugal, tempo de aplauso, vários lugares, o tempo da plateia aplaudindo ela.
ela provoca realmente uma mobilização muito forte quando ela se apresenta. Ela é uma figura diferente, né? É uma figura diferente. Então, quando ela se apresentou, eu lembro que eu e a Ana Paula assistir a peça. Aí eu voltei com a Ana Paula andando para casa. A gente ali no Ipanema, olhando o mar. Eu falei, amanhã eu estou voltando para Salvador. Porque esta mulher está me fazendo lembrar que eu sou uma atriz. E aqui no Rio de Janeiro, eu tentando fazer parte da Rede Globo, sem saber como, eu estou esquecendo de quem eu sou. Eu preciso voltar para Salvador, porque lá eu sou uma atriz de teatro. Aí ela como despertou aquela lacuna que estava dentro de mim, de me sentir gente de teatro. E ela foi responsável por isso. Anos depois, eu dirigindo o Teatro Diplomata em Patamares, sendo a diretora do teatro, eu consegui que o teatro fosse aberto com uma peça de Denise Stoklos e consegui trazê-la para Salvador, né? E contei essa história para ela, assim, né? Do quanto ela marcou e quanto o artista, às vezes, pode inspirar uma mudança na sua vida. Sim. Né? Quanto você vê um ator em cena, quantos jovens, tal, adolescentes, vê alguém e diz, eu quero estar aí. Né? Você tem essa sensação de sentar na plateia e dizer, peraí, meu mundo é esse aí. Eu faço parte desse mundo. Né? E a gente às vezes ouve muito falar assim, a música tal marcou minha vida. Mas não é só a música. Não. É a arte mesmo, né? Tem um livro que marcou seu momento. Exatamente. Ou que trouxe uma coisa que mexeu com você e dali pra frente você é outra pessoa. Um filme, uma peça. Exatamente. E a experiência sensorial dentro de uma sala de espetáculo é algo bem marcante, né? A diferença assim, do teatro pro cinema, você acha que é qual? Você que já participou de cinema, já fez coisas na TV também. Como espectador ou uma pessoa que está... Não. Como é que você vê a diferença? E aí também a gente pode falar também do outro lado do mar, que começou com esse mundo digital e hoje está no palco. Como é que você vê essa diferença do cinema pro porque teatro? meu olhar é meio comprometido, né? Porque para mim tudo é teatro. Tudo. São manifestações, formas de linguagem. Mas para mim a fonte sempre é teatro. Quando eu estava fazendo teatro virtual na sala de minha casa, eu estava fazendo teatro. Quando eu estou fazendo uma coisa para televisão, eu estou fazendo teatro. Mas a medida da interpretação, o set, o diálogo com a forma é que me insere, né, em dizer, não, é cinema, não é TV, não, eu vou conter, eu não posso fazer muito grande. Mas tem gente olhando, né, também tem que ter os diretores ali. Mas dentro de mim, você entende? Sim. Tudo é teatro. Eu não consigo um pouco separar como se fossem categorias. Para mim eu tenho um pouco essa dificuldade. Tudo é teatro, né? Como se fosse assim a fonte da minha própria verdade. Né? Quando eu atuo, falo um texto, digo bem uma palavra. Se você disser assim, Déia, você vai ter que ir na empresa tal apresentar um projeto. Teatro. Pra sentar, como eu já tive a experiência de sentar com o meu solo na mão, que era a Caixa Noé de Pandora, numa empresa que eu dava aula e pedir para ela me patrocinar, é teatro, né? Que olhar no olho dela e conseguir tocar ela e dizer, né? Tô aqui há 7 anos, né? Que era o Grupo LM, eu preciso dar esse passo junto com vocês. Eu acho que sempre é o teatro. Então, não sei, é uma coisa para mim muito, sabe? Você me lembrou uma entrevista de Marlon Brando uma vez, que em um desses programas de TV que alguém perguntou para ele assim, o que é atuação para você? Aí ele responde assim, atuar é um mecanismo de sobrevivência. Exatamente. É isso mesmo. E achava que ele ia falar assim, uma grande filosofia, mas é uma grande filosofia. É verdade, um mecanismo de sobrevivência. É um mecanismo de sobrevivência. É isso mesmo, é isso mesmo. E no Rio, né, era engraçado, porque eu falava assim, poxa, eu sou boa, eu ia na casa, viajei, peguei um ônibus, levei uma fita VHS para Benedito Rui Barbosa, eu sou atriz, venci o Faustão, eu sou boa. Eu achava que isso era o suficiente. É uma coisa da inocência que a gente tem, né? Pô, eu sou boa, por que eu não vou participar? Né? Aí você vai vendo que a arte de atuar de alguns ali, aí pra festa, é ficar amigo de fulano de tal, né? Que são... Tem os outros mecanismos de sobrevivência. Aí você tem que, além do talento, porque eu achava que só o talento, ó, tudo bem, mas tem a vocação, o sangue frio ali de ficar naquela linguagem, vivendo aqueles bastidores, aquelas fogueiras, né? De vaidade,
que tem, que é admirável, porque você vencer, né, nessa área, Sim. passa por essas roupagens, né? Várias vestes que a gente tem que empreender, tem que ser produtora, tem que vender seu projeto, tem que se relacionar com o público, tem que comunicar bem na rede social. Tudo, né? A gente está atuando o tempo todo, né? É um mecanismo mesmo de se colocar no mundo o tempo todo, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, o que me difere é mais o externo, né? Ah, eu vou gravar uma cena num filme. Eu vou assim, eu falo, eu vou fazer teatro. Aí lá eles vão me situar. Aí eu vou, que também é um estado teatral, que é atenção, concentração e prontidão. E dialogar com o que tem. Para mim, sempre o vocabulário, a gramática. A gramática é teatro, ela não falha com a gente. Verdade, né? Aquilo sair de dentro de mim com verdade, né? Ter clareza do que eu tô falando, assim, e tá aberta também para o que o diretor vai dizer, não chegar engessada, não chegar fechada, pronta, né? Teve, assim, uma época aqui, eu achei, na Bahia, que tinha uma coisa muito não sei se um período da faculdade de comunicação, que ator de teatro não era legal para cinema. Eu nunca entendi isso direito, entendeu? Eu achava que nada, a gente... É ator, né? É ator, né? Ator é pra ser versátil, né? É pra É falar... até para parecer que não é ator. Exato. Aí tem uns filmes que falam, não, queremos não atores. Aí eu digo assim, não, eu sei fazer, como se eu não fosse atriz também. Eu posso fazer uma pessoa comum. Quer né? dizer, a gente estuda pra ser um não ator. Né? Isso. Ai. É verdade. Mas são muitas reflexões, né? Muitas camadas disso aí, né? Tem muita coisa envolvida também, né? Essa coisa do patrocínio, do dinheiro, do comercialmente aceito. Tudo isso influencia também, né? E que Marieta fala, muitos têm talento, nem todos vocação. Porque a vocação vai exigir essas outras performances, né? Havendo o empreendimento, o agenciamento, a constância no que escolheu como profissão, passar pelos períodos difíceis, né? Depois vir um período melhor, ser autônomo. Muitas escolhas, muito... Tem um amigo nosso em comum que é palhaço e que ele diz assim, você quer moleza? Vai fazer medicina. Adorei. Quer moleza? Vai fazer medicina. Adorei. E agora, recentemente, também fazendo a oficina de Márcio Meirelles, A Palavra na Cena, eu vi, né, fiquei um pouquinho mais lá na aula e ele estava falando pro pessoal da Universidade Livre, aí todo mundo, mas todos os dias, de 9 a 1, ele falou, porque aqui o intuito da gente é ver realmente quem vai ficar, né? Ele falou, eu não faço curso noturno, porque o foco aqui é a gente contribuir para a profissionalização. E se eu abrir um curso noturno, as pessoas vão continuar fazendo o que elas fazem e de noite elas vão fazer o teatro. Ele falou, eu realmente venho provocar um outro lugar, um outro estado, né? De formação mesmo, de empregados, de funcionários, de técnicos, de pessoas que vão querer aprender uma cenografia, um figurino, para viver disso, ele falou. Essa é a contribuição que eu tenho que dar. Então, se eu coloco como alternativo, eu não estou forçando a pessoa a fazer a escolha. Eu achei interessante isso que ele falou. Né? Quantos alunos eu tive? Não, eu vou fazer no teatro, até a hora que vê se dá certo. Aí eu largo o que eu tenho. É verdade, não é? É verdade. Até o grupo que é da gente, né, tinha até no nome tinha isso, né? Os bumburistas, os que viviam a vida dupla, né? Era. E os bumburistas, a gente pegou essa expressão aonde mesmo? Do Oscar Wilde. Ele falava, eu sou um bumburista. Da importância de ser prudente, que o personagem do Algernon, que era o personagem que eu fazia, eu e Gabriel Camões, que ele ia ter uma vida dupla no campo. Então ele na cidade ele se comportava de um jeito e no campo ele se comportava de outro jeito. E era mais livre no campo. E né? o que ele justificava para a sociedade e para a família é que ele ia para o campo visitar o amigo dele, Bunbury. Aí era daí que a gente... Foi daí que a gente fez os bumburistas, que eram aqueles que iam visitar Bunbury. Então a gente tinha a vida da gente, né, o dia a dia, fazendo faculdade, trabalhando, não sei o quê, e fazendo teatro. Então, aí tinha uma tia, ele dizia, né, ele tinha tia, ele dizia, preciso ver Bunbury. Preciso ver Bunbury, Bunbury não está bem. Não está bem, Bunbury não está bem. E eu falei antes aqui que o grupo, né, do Vieira, meio que uma
uma sociedade secreta, né? Era um Sim. grupo, o filme também do Sociedade dos Poetas Mortos, né? A gente vai precisando desse duplo de si mesmo, né? E como o teatro tem isso, né? De ser um guarda-chuva para os excluídos, né? É. Além dessa sociedade secreta, né? É um guarda-chuva para os excluídos, né? Exatamente. Porque eu sempre penso assim, teatro é um elenco da humanidade onde tem papel para todo mundo. É verdade. Tem que ter todos. Não podem ter só os perfeitos, os bonitos, o grande teatro da humanidade tem que ter. Tem lugar para todo tem mundo. lugar para todo mundo. Então essa é uma experiência que eu vejo até nas escolas, que eu trabalho muito dando aula, como é inclusivo o teatro, como é um lugar de aprender a ter o respeito e também desabrochar, às vezes, um dom de uma pessoa que está ali, né? Que às vezes até tem problemas de... Não é nada na escola, é um cara que já está carta marcada. Chega no teatro, ele tem uma chance, né? É verdade. De um novo Se olhar encontra. sobre ele, se encontra. É mesmo. É mesmo. Teatro é terapêutico, né? É terapêutico. É terapêutico. É libertador. É. É transformador também, né? É. E aproveitando dizendo que o teatro é transformador, então daí dessa sua trajetória de atriz, você passa a diretora e professora. É. E aí nasce o curso Ato, que é atuar para transformar. Isso. O slogan é esse. O nome que eu botei, não me pergunte na época, acho que eu pensei em mim, que era tímida, patinho feio que virei cisne, né? Sim. Não acreditava muito em mim e despontei no Vieira. Passei alguém que, Andréa, tinha um olhar. Então, acho que eu fui para aí. O teatro me transformou. Então, se me transforma... Adoro quando eu chego e tem aquelas meninas bem tímidas, né? Que ficam ali. Uma chegou para mim agora sexta-feira e falou, baixinho, porque ela, no Hope ela fazia Hope. Aí eu, energia, vambora. Ela chegou para mim e falou, não sei fazer esse Hope direito. Aí eu vi a timidez dela, eu falei, sabe sim, mas ó, a prof sempre vai ficar meio te empurrando, viu? Mas você tá fazendo muito bem. Eu me vi um pouco naquela menina, entendeu? Que até assim, uma voz, e sempre tive voz forte, eu sempre fui forte. Mas eu não era assim no primeiro momento na escola, era meio pelos cantos, entendeu? Sim. Aí virou a chave, né? Aí eu falei pra ela, tô te esperando na próxima aula, tenha certeza que você vai ter um momento aqui de transformação, porque tem mesmo. Tem mesmo. Né? Eu também posso dizer que eu sou prova viva disso aí. Minha vida antes e depois de começar Você a fazer sentia a teatro. diferença em que sentido, assim? Totalmente. Eu sentia que eu era muito pra dentro. Eu não era assim de ficar pelos cantos, mas eu era muito fechado, né? Antissocial. Sim. Então não queria ter muita amizade com as pessoas. Era eu fechado ali no meu mundo e tava bom. Era E o coletivo, suficiente. né, do teatro. A força do coletivo. Isso força a gente a sair disso. A sair disso. Força, eu me lembrei de Vinícius de Moraes agora aqui, né? Que ele fala isso, né? Na música dele, né? Que a gente, pra gente amar, a gente tem que sair de dentro de si, né? É mesmo. Tem que ver o outro, não dá pra ser só pra dentro. Tem que ter a outra pessoa, tem que ter as outras pessoas. Tem que ter a contracena. Tem que ter a contracena. Como é que seu talento se revela? Na contracena. Até no monólogo, é uma contracena com o técnico, com o cenário, com a luz, com o texto, com a palavra. É o tempo todo, com o público. Tem que sair de si mesmo. Aquilo se realiza, se materializa quando você sai de si mesmo. Um talento só para você, dentro do seu quarto, atrás da cortina lendo os livros, sem ninguém saber. Gera o quê? Não desenvolve. Aí você falou também importante, né, Giga, que eu falando muito da atriz, né, porque foi a base, é a base de tudo, né? Sim. Ainda bem que eu volto sempre pro palco, sempre o palco me chama. E depois da pandemia, porque eu vim assim, na pandemia eu fiz quarentona, fiz vídeo, fiz temporada da quarentona na quarentena, virtual, presencial, né? Sempre empreendendo. Teve uma hora que eu me senti assim, né? Fui pra fora. Eu lembro que eu falei assim, eu vou pegar agora a joia e vou guardar aqui a atriz, né? Vou guardar assim num baúzinho, mas eu não tô desistindo, mas quase falei assim, fica aí agora, descansa um pouquinho que eu vou te guardar. Aí veio o chamado, o convite para fazer do outro lado uma presencial. Me tirou de novo para fora,
Então eu acho o teatro muito fantástico, assim. Não é hora de você se recolher, não. E assim, quando eu tô no palco fazendo uma temporada, alimenta a professora, alimenta o curso-ato, sabe? Como se fosse a fonte. A fonte. Um amigo nosso, né, Alberto Herrera, falava que existe a fonte da juventude. A gente É sabe onde verdade. buscar. É E o verdade. teatro também auxilia nisso, assim. Você sempre tá se revigorando, né? Agora eu vou fazer aula com os meninos, estou me revigorando, estou contracenando, estou conhecendo o pensamento das outras gerações, estou ali como aluna, né? Por mais que a gente está aqui com a atriz Márcio, ela não é aluna, mas estou ali. O teatro sempre está. Qual é o novo texto? Qual é o novo personagem? Qual é o novo desafio? Né? Sempre a gente se lapidando, sempre tem o que alcançar, o que chegar. É muito didático, pedagógico para a vida, né? Mas hoje, eu assim, nossa, a missão também da professora, né? Que meu avô também era professor, eu acho que tem uma coisa na família que também eu acho que eu tenho um grande prazer do pedagógico, da professora, né? Do empurrar pessoas. Eu tenho a mesma satisfação, às vezes até maior, de ver um desabrochar de alguém, assim, um despertar de um talento, ou uma menina vencer um bloqueio, e aquilo, né, ser importante para a vida dela como foi para mim, né? Às vezes a gente nem se preocupar se foi importante ou não, mas às vezes a gente ouve depois, né? Poxa, quando eu fiz teatro com você, mudou, aconteceu alguma coisa. Aí eu digo, poxa, aconteceu comigo também. Que bom que eu pude retribuir isso para outros, né? Plantou aquela semente ali e passou adiante, né? É. E Edu mesmo me chamou para esse projeto e ele me lembrou que quando ele fez a primeira oficina de teatro, que a gente estava no Teatro Molière, eu chamei ele no canto e falei, tá vendo esse mundo aqui? Você é desse mundo, porque ele estava numa turma que tinha muitas pessoas mais velhas, tinha muitos interesses com o teatro, porque o teatro é dionisíaco, né? Cada um vai Sim. buscar o que quer ali e às vezes as turmas são muito heterogêneas. Aí eu meio que falei, preciso dizer alguma coisa para ele. Aí eu chamei ele no canto e falei, tá vendo tudo isso aqui? A luz, tudo, seu mundo é esse. Ele disse que nunca, isso que eu nem lembrava que tinha falado. Ele disse que aquilo marcou, né? Você é desse mundo, tipo, não se esqueça, você é desse mundo, né? Então, eu lembro uma vez no sítio, você entra em cena, pequeno, menino, criança, Sim. aí as lágrimas do sombreirão, Sim, que foi a primeira peça que eu fiz na vida. aí a sua sensibilidade, porque você estava atrás do muro, aí quando você fez assim, olhou todo mundo, você respirou assim e olhou para mim. Tipo, eu falei, vá lá que você é daqui. Vá lá que você é disso. Porque você entendeu o impacto energético que é uma plateia te olhando. Você fez assim, ó. Sabe? Aí quando diz assim, vai. Alguém diz assim, olha no teu olho e diz, vai. Aquilo, na vida de uma pessoa, ela transpôs alguma coisa, né? E precisa de É alguém, como eu verdade. também tive alguém que me disse, vai. É verdade. Né? Tipo, entra aí. Pra tudo, Pra né? tudo, pra tudo. Pra tudo. Você me lembrou uma coisa, assim, você me lembrou minha avó. Minha avó me contando assim, né, que quando ela era bem jovem, ela lá em São Paulo ainda, para procurar o primeiro emprego, aí um parente, um primo, um tio falou para ela assim, vai em tal empresa que lá eles estão precisando de gente. Aí ela ia, chegava na Da porta, porta. ficava com vergonha, com medo e voltava para casa. Aí foi umas 2 ou 3 vezes assim, até o dia que o cara falou assim, vai, É isso, vai, vai, deu um empurra, empurrão um para empurrão ela. para ela. E ali ela entrou no trabalho, E casou, conheceu o né? marido, casou E mudou a e vida. mudou a vida. Olha isso, ficava na porta. Ficava na porta. Era sem entrar na cena, era na coxia, sem entrar na vida, né? No movimento da cena. Precisa que alguém diga. Precisa, precisa. É por isso que precisa dos professores. É, verdade. Por mais, São condutores, né? por mais autodidata que a pessoa seja, ou talentoso ou inteligente, precisa de alguém para dizer assim, ó, beleza, mas se você for por aqui é mais fácil. Verdade. Legal esse exemplo aí que você trouxe, né? É uma imagem assim que
que me lembrou na hora, assim, bem forte isso aí. Vai. E mudou a vida E dela. mudou a vida dela. E mudou a vida dela. E quantas pessoas nessa como é Edu, né? Tá vendo? Você é desse mundo aqui. É um empurrãozinho, né? É o empurrãozinho. Sem precisar necessariamente assim, né? O dono da empresa deu uma oportunidade pro filho. É. Né? Não, coisas mais simples, né? Meu pai, né? Meu pai, como foi que eu perdi o medo de mar, né? Meu pai entrou no mar e foi nadando e falou, venha! Aí eu ia, quando eu baixava a cabeça pra dar abraçada, ele se afastava. Estava. Aí quando eu levantava pra respirar, ele estava mais longe, venha! Aí quando eu vi, eu já tava lá no meio do mar. Aí eu falei, pô, mas eu tô aqui no meio do... Tá vendo que não precisa ter medo? É incrível. É só um empurrão. Como um... E um olhar, né? Um Porque gesto. quando você também submergia, você batia o olhar nele, ele estava ali. É. A presença A de alguém, referência. a referência. Alguém que te olha na coxia e fala, vai. Aquele olhar, assim, é bem importante, né? Dos mestres, né? Dos mestres, dos professores que Isso. trilharam o caminho e que sabem dizer pra gente onde é que é mais fácil para caminhar. Né? É. É importantíssimo, É. importantíssimo. E daí dessa sua trajetória de atriz, diretora, professora, você também fez coisas que marcaram também Salvador artisticamente, né? Divinas Palavras. Sim. Então teve momentos assim da sua trajetória como artista que teve um marco, assim, Um não marco. só para você, mas como... Para a cidade. Me fala aí pra gente, assim, o que é que você... Foi Divinas Palavras, né? Que foi um espetáculo que era um olhar de uma alemã chegando em Salvador, Sim. tratando um texto espanhol, né? Acho que da Galícia, Ramon del Valle Inclán. Mas ela chamou Xangai e Elomar para fazer uma transposição para o sertão. E ela reproduziu no Teatro Gregório de Matos as cercas, né? Era circular, e ela colocou a plateia no meio, numa arquibancada que tinha rodas. Então você sentava, tinha uns homens embaixo que na primeira cena viravam, então o público não esperava aquilo, né? Estava sentando, olhando frontal. Aí daqui a pouco, eu lembro que a gente estava em cena, a gente ouvia assim, ó, ai, oi, assim, que era um susto. Era eles empurrando, então a peça, a pessoa rodava até terminar a peça, circulava, né? Então foi um marco, né? E foi João Miguel, foi graças a ele, porque ele foi a referência quando ela chegou. Ela tinha feito um espetáculo em Fortaleza, Matança de Porco, que já tinha tido uma grande repercussão. Sim. Acho que final de 98, 99 para início de 2000 e pouco, acho. Não sei se foi essa época. Eu não sou boa de datas, viu? Ah. Não sou boa Os de anos datas. 90. Não sei, ou se já era 2000, péssima. Mas eu acho que era na virada. E ela chegou em Salvador, né? Ela veio casada, veio morar no Brasil. Aí veio de Fortaleza e João Miguel apresentou alguns atores para ela. Ela foi assistir uma peça que eu fazia com Frank Menezes, uma comédia, não vamos falar nisso agora. Era uma comédia assim, leve, e ela gostou de mim, né? Sentiu energia assim para fazer a Marigaila, que era um personagem assim bem importante da peça, né? E eu até falei, pô, essa peça não tem nada a ver com o sertão, a sertaneja. E ela falou, não, mas eu fui sentir sua energia. E aí ela compôs o elenco com Evelyn Buchiger, eu, Caíca Alves, João Miguel. Depois ele foi substituído por Rino, porque ele foi fazer uma residência no Teatro de Solé. Sim. Por isso ele não ficou no projeto, mas ele que captou todo o elenco junto a ela, né? Caco Monteiro. Então nós estreamos em Salvador, fizemos temporada no Gregório e abrimos o teatro que estava fechado, e isso possibilitou fazer essa instalação. Ela também, a mesma coisa que eu falei, Gamboa à meia-noite, essas pessoas querem que aquilo se realize. Ela em nenhum momento ficava preocupada que não ia ter público, que as pessoas iam achar perigoso, onde é que ia estacionar. Foi lá, desbravamos. Igual como a gente fez o Pagador de Promessas lá, do Cursuato. Sim. Também estava fechado o Gregório. A gente abriu e lotava, porque as pessoas queriam ver a peça. Aí a gente foi para os principais festivais. O primeiro foi o de Curitiba. E fomos ovacionados. Eu me lembro que a gente fazendo a peça. Por exemplo, tinha uma coisa na linguagem, né? Desde o princípio era Derna Pispei.
Sim, Então coisa do tinha sertanejo, né? uma linguagem que o público ficava, e era muito imagético, muita música, né? A trilha era de Xangai também. Era uma coisa preciosíssima. Nós viajamos para Uauá, fizemos laboratório nas passas de Mauá, né? Eu lembro que tinha uma cena que a Marigalha, minha personagem, ela caminhava sozinha e o bode, que era meio a figura mitológica, né, e misteriosa do Satanás, ficava assustando ela. E eu me lembro que tava eu, Caco e ela. A gente pegou um carro na estrada, aí ela desligou o carro e falou: Andréa, vai andando aí. Aí quando eu fui andando, desligou o farol. Te deixou lá no Me deixou escuro. lá quando eu tava lá na frente. E me deixou no escuro, para eu viver aquela sensação. Eu lembro também quando a gente chegou em Uauá, ela disse: agora vocês vão na feira, a feira da cidade, e cada um vai ter que encontrar seu personagem nessa feira. Eu nunca me esqueci disso. Porque assim, a minha era tipo uma flor do sertão, né? Era uma mulher que, por exemplo, um era um aleijado, o outro uma mulher da birosca. Era mais fácil, assim, evidente na feira, Veio né? logo Uma uma velha figura. que bebia muito aguardente. E eu falava: onde é que eu vou achar, gente, essa Marigá? Ela achava que ela era meio uma Tieta do Agreste, Sei. né? Ela não queria estar naquele mundo e por acaso estava. Digo: eu não vou achar. Aí já foi acabando o horário de voltar para poder dizer que achou o personagem. E eu achei um rapaz que era deficiente na feira. E ele ficou muito ligado em mim. Aí eu falei: bom, já estou na energia da personagem, porque o aleijado na peça era grudado nela. Sim. Aí ele falava: me leve no dentista, me ajude aqui. Aí teve até uma hora que eu falei: meu Deus, como é que eu vou me despedir dele, né? Porque ele se agarrou assim a mim ali, né? E a gente tem o cuidado de que era teatro, né? Uhum. Só sei que no final, quando estava chegando perto do horário, eu vi na varanda uma mulher pintando a unha. Aquela imagem eu falei assim: ela sentadinha pintando a unha. Aí eu sentei perto dela, ela falou: ah, eu mais nova, tentei fugir daqui, fui pra estrada, tá vendo aquela estrada ali, tentei pegar carona. Meia tieta, né? Eu nunca me senti desse mundo, mas meu pai me trouxe de volta. Mas eu sempre me senti uma estrangeira, como se eu não pertencesse a esse mundo. Aí ela já estava na igreja, tinha casado, mas ela teve uma juventude que tinha ali aquela ânsia da minha personagem. Aí a gente foi para Curitiba, Londrina, todos os festivais, Recife, né? Marieta Severo assistiu a gente, Tônia Carreiro. E em Curitiba, quando a gente estava fazendo a peça, a gente não ouvia nada, Giga. Era um silêncio que fazia barulho, entendeu? Não tinha barulho de público, de respiração, de bala, de se mexer na cadeira. Era um silêncio de tal concentração do público que era diferente para Salvador. A gente ficava na coxia e fazia assim, ó. Tipo assim, Sim. o que eles estão achando da gente? Porque era um silêncio que a gente ouvia o silêncio. Não mexia, uma respiração no ar a gente não conseguia ouvir. Parado, como se estivesse em suspensão. Quando acabou a peça, silêncio. Aí daqui a pouco, as palmas. As pessoas levantando, aplaudindo a gente horas. Tem ali, sabe? Oh, bravo! Bravíssimo. Então, assim, foi minha experiência também de levar, quando você fala o Marco, levar o Teatro da Bahia para esses festivais, os principais festivais do Brasil, né? Sim. Nós éramos o destaque. Chegou Divinas Palavras. Era assim que a gente era recebido. Lotava logo, as pessoas queriam logo ver a gente. A diretora era muito chamada para todas as entrevistas, debates, bate-papos, para saber do processo. Outra experiência foi quando eu fui para Paulo Ato, para Moscou. Nós fomos Sim. Moscou, Espanha e Portugal. E nós nos apresentamos no Teatro de Moscou, né? Com Divinas Palavras? Não, um outro espetáculo, Caô, que era um conto sobre Xangô. E não tinha muitas palavras, é um espetáculo que também foi uma experiência nova para mim. Eu lembro que era cheiro, banhos de folhas, folha, música, corpo. Era muito imagético e sensorial, poucas palavras. E as palavras, os textos que eram poéticos, eram legendados, né? Então, e aí a gente teve essa experiência de se apresentar em Moscou. E quando a gente entrou no teatro, o diretor disse: a única pessoa que esteve aqui antes de vocês foi Denise Stoklos. Então, ó para isso, né? Nós éramos os primeiros
primeira companhia e grupo foi a gente. Grupo brasileiro em Moscou. A gente teve contato com a embaixada, né? Eu fiquei hospedada na escola de Vassilev, que era um instituto, o Stanislavskiano até a alma, que era esse professor lá, Vassilev. Então eu ficava assistindo ensaio da Gaivota, sabe aquelas atrizes brancas, russas, tomando chá. E era tipo uma residência universitária. E quando a gente chegava de madrugada, antes de ir para os quartos, né, eles ficavam num lugar tomando chá, comendo. E aí eu e a produtora, a gente sempre sentava ali para poder interagir. E eu lembro dessa atriz, assim, que era tipo uma referência na escola, branca, parecendo aquela atriz saída de um livro russo, sabe? E aí eu falei para ela em inglês, porque a gente se comunicava mesmo, cada um como podia em inglês. E ela disse assim, tipo, gente de teatro é a mesma em qualquer lugar. Ela falou assim para mim, gente de teatro é a mesma em qualquer lugar. Somos gente de teatro, é uma família. Tipo assim, relaxa, fica aqui com a gente, porque nós não somos estranhos. Somos gente de teatro, somos uma família só. E russo falando isso, numa escola que estudava Stanislavski. Então foi, como você diz, né, um marco para a cidade e um sentido de pertinência também, né? De fazer o que a gente faz aqui, tem um olhar para o mundo, né? Tem uma importância, Não né? era só as coisas de Rio, São Paulo, né? Não. Como as coisas da Bahia também podiam ter esse alcance, né? Exatamente. E ainda podem, né? Exatamente. E ainda podem, né? E que a gente retome, né? Essa história, né? Das peças saindo, as peças circulando, a Bahia sendo representada em festivais. Com certeza. A força do nosso teatro, né? Com certeza. Com certeza. Aí estamos fazendo do outro lado do mar, ali no passeio público, né? Após a pandemia, com a emoção do presencial. Poxa, tem no público que tá falando um pro outro, isso tá garantindo toda a nossa temporada, a ponto da gente fazer esse final de semana no carnaval, né? Que foi também quando eu te falei, né? Quando a gente estava fazendo uma reunião, aí falou, se lotar, aí foi lotando, aí falou, a gente vai ter que estender. Mas só vale a pena estender um final de semana. Gente, o outro nem vamos pensar em estender, né? Porque é carnaval, ninguém quer saber de teatro no carnaval. Aí, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, gente, a minha vida inteira eu ouvi isso. Até quando não tem carnaval, a gente recolhe por causa do carnaval. Aí eu peguei e falei, eu acho que a gente devia fazer. Porque até quando não tem carnaval, não pode ter teatro, a gente todos os anos recolhe nesse calendário da Folia de Salvador. E agora que não tem, a gente também vai deixar de fazer. Continua servindo a esse senhor? Falei, não, gente, vamos fazer, né? Vamos, quem quiser vem. Mas não vamos validar esse território aí. Se tivesse um grande festival de artes, né? E assim, você me lembrou também, quando você falou do Marco Teatro Baiano, foram 7 ou 8 anos, não sei, de Paixão de Cristo. Paulo Sim. Dourado é um grande realizador de teatro na Bahia para a cidade. Aquela Paixão de Cristo na Concha Acústica, onde só tem show, ele botou teatro. E teatro popular, né? Popular, contando a história de Jesus dentro de uma linguagem de teatro de rua. Sim. E depois, quando a gente foi pro Farol da Barra, que eu olhava o farol todo com gente sentada ouvindo o Sermão da Montanha, Jackson dizendo o texto, como Jesus, a lua, o farol. E eu falava, gente, a cidade quer teatro, sim. A cidade para assistir teatro. O Farol da Barra também foi uma experiência, assim, de mostrar que o público gosta, quer, ele não tem acesso, né? E Paulo fazia Festival Artes do Sagrado. Durante a Semana Santa aconteciam várias coisas na cidade. Então também eu acho que ele marcou a cultura aqui. Fez Canudos, né? Outras peças históricas na Concha Acústica, né? E eu agradecia a ele, porque eu falava, Paulo, eu estou na Concha Acústica fazendo para 5.000 pessoas. Só quem tem essa experiência é um cantor, é um músico. É verdade. O ator não tem. Então ele traz pra gente a Grécia, naquele momento. Eu ia dizer isso agora, eu falei, na Grécia até tinha, Ele mas trazia, agora... quando eu chegava na Concha Acústica e testava aquele microfone, eu me sentia como se eu estivesse fazendo um teatro da Grécia, agora, né? Para uma pessoa lá em cima, naquele camarote lá. Sim. Né? Então, olha a riqueza da Bahia, né? Olha a riqueza cultural, a arte pode.
E a arte da Bahia não é só o que tem um apelo mais imediato, né? Sim. A gente tem que garimpar, tem que se fortalecer também a união da classe teatral, né? Todos estamos na mesma luta e sensibilizar, né, as pessoas. E não temos apoio, né, como muitos segmentos têm, mas seguir adiante. Eu me lembrei. Não ficar na queixa e também não deixar de fazer, né? Também ó, se a gente deixar de fazer. Até Paulo dizia assim, gente, se todos os teatros fecharem, quem é que vai sentir realmente? Se a gente ficar pensando muito, ele falava, nós vamos, então a gente precisa fazer isso. Nem que seja para nós mesmos. Nem que seja para nós mesmos. Nós precisamos. E na pandemia também, quando todo mundo passou por uma época assim de uma lacuna, de qual o sentido disso, né? Fazer teatro. Márcio Melo me ligou e disse, vem cá, se todas as igrejas fecharem, você perde a fé? Solitário Punk. Foi Solitário Punk que me fez dar aula online, que me fez reagir. Isso porque eu gravei um áudio para ele toda desanimada, conformada, não sei o quê. Aí ele, me liga aí, não quero áudio não, quero ouvir sua voz. Aí, não tô vendo Andréa nessa fala aí sua, não. Vem cá, se todos os teatros fecharem, você perde a fé? Então você não acredita no teatro como você disse que acreditava. Você vai dar aula do jeito que puder. Se você não souber mexer no online, na plataforma, seus alunos vão entender. Sabe por quê? Você tem o que passar. Você tem o teatro dentro de você. Tem um monte de gente aí conseguindo fazer, mas não tem o teatro dentro. Aí agora, com essa fala de Solitário Punk, eu lembro do que eu te respondi. Tudo pra mim é teatro. Pra onde eu vou, eu levo isso que tem dentro de mim. Quando o Márcio lá no teatro virtual botou um X na parede, botou, marca aí com a fita crepe, olhe pra lá, agora você está falando com um pescador. E é uma fala que eu tinha uma emoção e chorava e estava olhando para uma parede. Naquele instante eu pensei, pô, nessa sala dessa casa, quando você tinha 10 anos de idade, você falava com as paredes, fazendo suas cenas de teatro. Continue fazendo o que você sempre fez. Foi o que Márcio disse, né? Você vai matar o que está dentro de você? Aí sim, ele falou, então é para deprimir, né? Mas saiba que quem tá fazendo a escolha é você. Foi bem forte a conversa que ele teve comigo e, tipo assim, talvez ele não saiba a dimensão disso, né? Do que acordou em mim, assim, do que eu tava fazendo. Injeção de ânimo, né? Uma injeção de ânimo, né? Ele falou, tudo bem, né? Como a gente lidar com as circunstâncias propostas, o teatro não ensina isso pra gente? É. Todas as circunstâncias racionalmente estavam favorecendo que eu desistisse de estar na cena, né? Mas e aí? Né? Como é que eu lido com as circunstâncias propostas? Eu tenho o poder de escolha, o poder do ator, da atriz, de dizer, não, eu não vou matar o teatro de mim. Ele é vivo, minha fé cênica, né? A função do protagonista é ir de encontro aos desafios, Isso, né? Exatamente. Então estamos aí junto, cumprindo a jornada, né? Porque é importante pra gente. Isso também a gente pode também ter na gente, né? Eu não posso não mudar, mas eu preciso disso. Como o Marildo disse, serve para, se isso todo dia está me tornando uma pessoa um pouco mais saudável, sem perturbar muito os outros, já é alguma coisa, né? Não é não? E assim, quando é verdade, e lembrei também, Jackson uma vez falou para mim, quando vibra em você, você vai achar pessoas que vão vibrar também, né? Que está vivo dentro da gente. Alguém vai, né, vibrar junto, vai assistir, vai achar importante. Vai ter uma repercussão. Vai ter uma repercussão. É verdade. Eu me lembrei agora, sabe do quê? Do Companhia Elétrica. De Companhia de Teatro Elétrico. Esqueci disso. Porque a gente estava falando sobre esse teatro de Paulo Dourado, do Teatro Popular, e de ver que na Bahia tem já teve esse momento da importância do teatro como política pública, né? É. Associada com o turismo, com aquela coisa... Giga, a gente não falou do Boca de Ouro no trem do subúrbio da calçada. Uma companhia que foi um projeto, eu, Ana Paula Bozas e Wagner Moura, eu nunca esqueço, no ICBA. A gente sentado na varanda do ICBA, a gente falou, vamos criar um grupo e nós vamos chamar os diretores. Nós vamos escolher os textos. E era uma companhia, uma ideia assim, que tinha a companhia da UFBA,
Mas nós éramos da mesma trajetória, né? Nos formamos no... Ele No formado na fazer Facom, né? Ana Paula também dança. No fazer. Aí ele falou, então nós é que vamos direcionar nossas carreiras. Era um nível de empreendedorismo ali, já brotando. Aí ele falou, vamos chamar Guerreiro primeiro, vamos convidar ele para ser o diretor da companhia. E vamos buscar patrocínio. E aí a coisa foi acontecendo, né? Aí Cláudio Portugal, que era da Fundação Casa de Jorge Amado, se integrou ao movimento, aí fez a ponte, aí entrou Cibele Américo junto com o Guerreiro, aí fez a ponte com a Coelba, aí virou Companhia de Teatro Elétrico da Bahia, porque o patrocínio era da Coelba. Então foi uma iniciativa privada que manteve uma companhia por um tempo, né? E a gente chegou até o espetáculo Boca de Ouro, né? Que foi, a gente fez o primeiro espetáculo com Wagner, que foi Carne Fraca, texto de Elísio Lopes Júnior, que era adaptação de contos de Nelson. Inauguramos o Café Zélia Gattai. Então, Cláudio Portugal também dentro da Fundação Casa de Jorge Amado colocou teatro, era um teatrinho de bolso lindo, né? Aí Wagner fez essa primeira temporada, foi quando ele já foi com o espetáculo A Máquina, de João Falcão, já saiu. João Miguel substituiu ele, continuou com a peça com a gente, né? Então foi também assim muito forte esse momento, né? E a companhia foi continuando. Ana Paula também foi para o Rio, aí entrou Fafá Menezes e aí foi reciclando. Jackson Costa fez também Boca de Ouro. Aí chegamos no Nelson Rodrigues no Trem da Calçada, que foi uma sacada genial de Fernando Guerreiro enquanto encenador, né? Trazer, porque a peça é o subúrbio do Rio de Janeiro, né? Boca de Ouro, né? E aí ele traz esse personagem para a calçada, uma estação de trem e a peça com trem em movimento. Ali também a gente fez história, a gente fez marco também. Eu lembro que a gente fez no verão, teve matéria na Folha de São Paulo, teve muita gente de fora que viu, né? Sérgio Brito viu, muita gente sabia e estava sabendo lá em São Paulo que tinha essa peça, que era um Nelson num trem em movimento. E marcou a vida daquelas pessoas ali em volta também, né? Sim. Os moradores locais. Sim, sim. Fizemos oficina de teatro com os jovens, com as crianças, né? Eles tivemos um abaixo-assinado para não acabar a peça. Uma cartinha de Alivone, que tinha 11 anos e que recolheu a assinatura de crianças, até que não sabiam escrever. Aí botava o nome, né? O nome da menina e falava... Tem 4 anos, não sabe escrever. Elas assinavam pelas crianças. Era uma coisa comovente. Senhores patrocinadores, por que o teatro vai acabar? O teatro não pode acabar. Dona Guigui e Boca nos ensinaram que o mal não leva a nada. Por favor, não tire da gente a única alegria que a gente tem, que é o teatro na porta da casa da gente. Porque quando o trem passava... né? Passava na frente da casa deles. Em Santa Luzia, na frente da casa deles. E eu lembro dessa menina, quando ela veio pra mim, porque ficavam no camarim com a gente. Eles viviam, era o circo, né? Queriam estar dentro do circo, estavam com a gente. Eu comecei a botar em cena, porque quando eu saía do vagão, que era camarim, e andava para entrar no outro vagão, e que Vidotto era o repórter do Sol, o jornal O Sol, com aquela máquina antiga, e tipo, ia entrevistar a Dona Guigui, que eu passei, quando tinha uns 2, 3 na plataforma, eu puxei pelo braço. Falei, já que vocês estão aqui, e botei. O menino, eu lembro o primeiro dia, o olho do menino ia pular para fora. Aquela sensação que você teve quando olhou o público, era aquele fascínio desse menino. Ele ficava aqui comigo e ele fazia assim, ó, tipo assim, me tire daqui, ao mesmo tempo o prazer de estar ali sendo visto. E aí, Vidotto quis rir na hora quando viu e falou assim, posso fazer uma foto? Aí as pessoas falam, Guerreiro, também, como eu gostava assim da forma como o Guerreiro trabalhava a gente, porque eu me sentia à vontade de fazer isso como atriz. Eu não pensei, peguei os meninos e botei. Outro diretor poderia, sei lá, né? Aí Guerreiro sentado, ficou olhando. Aí ele, posso fazer uma foto? Aí depois, Guerreiro, você não sabe o que aconteceu. Todo mundo vem dizer que esta cena é a melhor cena, que nem parece que foi ensaiada. E não foi, né? Aí, Giga, no dia seguinte, de 5 já tinha 10. Na semana seguinte, 20. Era uma gritaria.
E uns entravam, outros ficavam na porta, né? Aí quando fechava a porta pra gente seguir viagem, tchau, dona Didi! Iam correndo. Então aquilo era uma sensação pro público. O cinema, né? O cinema acontecendo ao vivo no teatro era uma coisa Fantástico. muito fantástica. E essa coisa que a gente estava falando do olhar, por que esses meninos foram para a plataforma? Porque a personagem Dona Guigui saía toda arrumada e tinha muito coisa dourada. Então parecia assim uma mulher de ouro, né? Carregada de ouro. Sim. Quando eu andei, eu vi que na mureta tinha um menino olhando, tipo assim, que é isso? Aí quando eu passei, eu fiz, ó, mandei um beijo e entrei em cena. Aí começou atrás do muro. Ou seja, aquela personagem olhou para alguém, aquela criança se sentiu olhada. No outro dia eles estavam lá, aumentando. Aí depois tinha, Dona Didi, cadê você? Eu vinha porque era Guigui, mas de longe eles ouviam Didi. Então virou Didi, porque era o que eles escutavam. Sim. Dona Didi, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Aí até o dia que foram pra plataforma. Aí eu digo, vocês estão aqui, é? Então vocês vão entrar. Estão aqui? Aí peguei pelo braço e botei. E aí virou cena. E depois a Livone, eu não esqueço um domingo que eu cheguei lá mais cedo, e ela veio assim, ó, Dona Didi, eu soube que o teatro vai acabar. Como o teatro acaba? Como? Olha que pergunta filosófica e profunda. Olhar dentro dos olhos daquela menina, mareados, e ela dizia assim, como o teatro acaba? Eu respondi o que para ela? Aí eu disse, o teatro nunca acaba, mas as peças, elas têm uma vida. Porque se eu dissesse que o teatro acabava ali, ela acabava a esperança, matava o sonho. Aí eu falei, Livone, as peças acabam. Aí ela ficou, mas não pode, mas por que acaba? Aí eu disse, porque tem patrocínio. O que é patrocínio? Eu digo, a empresa que dá dinheiro. Quem é a empresa? É o Coelba. Ela escreveu a carta. Ela fez o abaixo-assinado. Senhores patrocinadores, vocês não podem acabar com isso. Porque o teatro não pode acabar. Olha que coisa, Guiga, fantástica. Hoje a Livone deve ter filhos. Onde andará a Livone? Às vezes tenho vontade de encontrar, né? Botar até nas redes sociais. Onde andará a Livone, que fez essa contracena comigo, que marcou minha vida. Porque eu não sabia o que responder para ela na hora. Como o teatro acaba? Como é tipo, como a alegria acaba? Como a fantasia acaba? Como a gente vive sem tudo isso? Como é que a partir de agora nós aqui vamos ficar sem o circo, sem a alegria, sem Dona Didi, sem a ficção? A alma da gente, a alma da menina pedindo aquilo, né? E foi a mesma questão que teve quando teve o negócio da pandemia, né? Exatamente. Como é que a gente vai sobreviver sem o filme, sem o teatro, exatamente, sem a arte? Exatamente. E ouvimos rumores de que ia haver uma transformação e que esse teatro tradicional dentro de um teatro ia deixar de existir. Sim. A gente ouviu isso. Sim. E aí voltar com do outro lado do mar e falar, não, existe e continuará existindo enquanto tiverem olhares que queiram, que desejem, que necessitem, que validem, que é o olhar do público. E que nasceu pelo virtual. Eu ouvi, eu dou muita aula, né? Então eu ouvi de uma menina inteligentíssima. Esse teatro aí que vocês fazem, tava eu e Jane Santa Cruz, outra atriz maravilhosa. Esse teatro aí vai acabar. Esse teatro aí que vocês fazem vai acabar. Eu falei, como? Se a gente está aqui desde os primórdios da caverna, quando um homem botou uma máscara e dançou para a chuva, quando um homem tentou se comunicar com o outro com sons, a gente já fazia teatro. Nunca vai acabar, Duda. A gente faz isso desde a Grécia, não acaba. Ela disse, não, eu entendo, mas é a forma. A forma vai passar por uma transformação que não vai ter mais. Aí eu fiquei em pânico. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu dei 7 anos aula para essa menina, peguei ela pequenininha, agora já é uma pré-adolescente, ela quer acabar com a minha profissão. Aí eu falei, Jane, estamos lenhada, porque a gente não vai ter, não tem nada, a nossa velhice vai ser terrível, eles no poder, a gente... Mas assim... E a gente não vai poder nem fazer teatro. Ela queria dizer que ia virar virtual, que ia... Aí na pandemia eu lembrava da fala dela, eu disse, menina, que ela falou que ia ter uma... Né? Tipo, mas não acabou. Continua tendo teatro presencial. Enquanto tiver um ser humano frente a outro, para mim, não vai deixar de ter teatro nunca. A necessidade, né? Só assim, completando que no processo dos ensaios,
o momento mais forte para mim foi quando eu levantei da mesa e fui em direção ao ator e falei o texto olhando para ele. Agora, do outro lado do mar, né? Quando não era câmera, não era falando para a câmera, Não era um marco na parede. Não era marco na parede, a experiência humana. Ele se emocionou, eu me emocionei, a gente se atrapalhou no texto. Por quê? Porque estava se acostumando ao impacto e dar valor a isso. Então, eu acho que todos nós estamos dando mais valor a isso. E isso se resgata porque precisamos dessa dimensão, né, do encontro humano. Estamos aqui também por isso, né? Olha aqui, a gente conversando. E conversaríamos muito mais, né? Porque essa né? E do teatro para a terapia junguiana? O teatro para a terapia junguiana foi para dar uma sustentação a essa professora que botou esse nome no curso Atuar para Transformar, e fui vendo que o teatro revela camadas e camadas e mobiliza pessoas e me mobiliza também no lugar de condutora de um grupo, né? Então a gente sabe que num grupo, num trabalho com arte, com teatro, toca tirar as máscaras nossas e dos outros, tem projeções, né? Como lida com a figura da direção como uma autoridade. Então, são histórias de vidas que chegam ali, que a gente não tem conhecimento. Você sabe que você já trabalhou com muita gente. Às vezes a gente não sabe da história de vida, mas enquanto está ali é como se a gente fosse íntimo, fosse essa família do teatro. Então, é uma troca ali de 6 meses, 1 ano, muito intensa. Então, quando eu conversava com mães, com familiares, e eu dizia a minha percepção daquele aluno, daquela aluna, então você está sabendo mais às vezes do que o terapeuta, não desmerecendo o espaço da terapia. Sim. E não é isso, é porque é o lugar do teatro. Aí eu comecei a ver. Não vou mais negar que o teatro é terapêutico. Ele é profundamente, eu vou entrar nisso. Porque a gente tinha, às vezes, né, os rótulos, às vezes a gente fica com receio, né? Não, arte é arte, terapia, eu não vou tirar o espaço de um psicólogo, de um terapeuta. Eu disse, não, mas eu vou estudar e vou integrar. Porque eu preciso fortalecer essa persona, essa veste da dionisíaca, da condutora, da que tira a emoção. Tem partos que acontecem, né? Então, como é que você faz aquilo que às vezes você vai por uma sensação, né? Vou fazer, porque eu quero tirar dela, que ela rompa aquilo. Mas você tem que estar depois, quero fazer isso mais vezes. Quase cirúrgico, né? Quero poder fazer e quero ter sustentação dentro de mim para saber que o que eu fiz foi certo. Foi bom, foi melhor. Porque é uma zona de risco muito grande. Você vai para aquela pessoa ali para tirar algo dentro dela, né? E às vezes ela vai mergulhar em emoções. Em memórias. E aí, como é que eu faço isso? De maneira mais precisa, com uma base de um estudo científico. Eu fui buscar isso, entendeu? Porque o nome do curso era Gestão de Processos Criativos. E porque também eu sou uma professora um pouco dionisíaca, né? Muito mais dionisíaca do que apolínea, e atriz. Então, meu emocional, muitas vezes, também fazia uma simbiose. Criava empatia, me misturava, mas também eu ia para casa, às vezes, com muito... Terminava um processo e eu estava assim, chegava às vezes a uma exaustão, né? Para aquilo poder acontecer. Então eu fui começando a ver assim, preciso me equilibrar melhor nisso. Então preciso validar uma terapeuta dentro de mim. Porque eu ouvia isso, poxa, minha filha, a vida dela tá, não sei, é como se ela estivesse na terapia. E eu sempre dizia, sim, mas ela continue na terapia. Fique no teatro e na terapia. Eu nunca disse, não, deixe só no teatro, que no teatro a gente resolve tudo, né? O teatro descortina. Verdade. Aí a gente tem que levar esse conteúdo para algum lugar, né? Para canalizar, igual a gente aqui não é mobilizado no processo, eu vi coisas de Márcio agora, né? Que mobilizam. Eu tenho que ter um lugar onde eu vá fazer meu processo, né? De pessoal, de que isso é a pessoa, a mulher André, isso aqui é a peça, a personagem. Todo mundo tem que fazer isso, né? Então, eu quis um pouco as válvulas disso, né? Saber mesmo mais. Não me misturar tanto, porque a intuição é boa, né? Você vai mesmo, acredita que tem que fazer aquilo mesmo para aquela pessoa. Mas vai na fé, né? Vai na fé cênica.
Maravilha. Fizeram isso comigo também, Fernando Guerreiro fez comigo também, e eu só agradeço. Quantas vezes eu ia para casa chorando, com raiva dele, né? Achando que ele estava fazendo uma coisa ruim comigo. Nunca desisti, porque ele precisava me fazer ir lá para poder vir outra coisa, né? Era o provocar, né? Exatamente. Mas não era o provocar para machucar. Para era machucar. Provocar para transformar, né? Isso. Extrair ali o que Exatamente, precisava, o que né? precisava. Dar aula para médico. Poxa, hoje eu precisava fazer uma formação na área de terapia. Eu recebo muitos perfis de aluno, muito diferenciados. Crianças, pré-adolescentes, dentro de escola, né? Hoje em dia a gente já começa a receber mais crianças com autismo, então precisa entender, precisa estar preparado, né? As questões de picos de ansiedade. Eu, Giga, estou sentindo que essa volta, assim, principalmente para as crianças e para os pré-adolescentes, como eu preciso estar mais ancorada nisso, sabe? Para poder saber lidar. Não é tão objetivo artístico, não. É onde eles vão canalizar aí tanta ansiedade, tanto... Dei uma aula semana passada que eu fui para casa assim, ó. Tô com medo. Eu não conseguia terminar uma frase. Eles não me davam tempo de eu terminar uma frase. Meninos de 9, 10 anos. Entendeu? Uhum. Aí eu falei, a gente não tem que falar nada. A próxima aula eu vou vir com outra estratégia. Né? Porque eles não estão conseguindo ouvir. Não estão querendo, não é por aí. Sim. Aí eu falei, não é por aí, vou pelo sensorial. Tem que descobrir como chegar neles. Como chegar neles. Entendeu? Já na porta da sala, já entrar na sala, já é outro... Eles têm que encontrar outro cenário, entendeu? Não alguém falando, isso aí eles já estão... Não parece que não cabe, né? Não estão conseguindo. Sim. E aí é importante pra gente estar preparado, né? Como aquela frase, estar pronto. Estar preparado é tudo ou estar pronto é tudo, de Hamlet, Shakespeare. Ai, agora você me pegou. Eu fico na dúvida às vezes se estar preparado ou se estar pronto. Por causa da tradução, né? Eu acho que é estar preparado. Estar preparado é tudo. Então, fui buscar meu preparo, né, na área terapêutica. E Jung é fantástico, né? Porque a alquimia, os símbolos, né? Tudo aí. É o subjetivo. O subjetivo, tudo ligado muito ao teatro, as personas. Meu TCC foi Personas em Cena, né? Eu criei uma persona na pandemia, que foi a quarentona. Era uma persona de mim mesma, né? Então, eu fiz esse jogo também, né? Dentro de um campo junguiano. Uhum. E eu achava que eu ia fazer a pós junguiana e eu ia tratar dos alunos. Foi também mágico. O primeiro que eu apresentei como projeto do TCC era a análise dos alunos. Virou todo o espelho para mim. Quem foi o foco do TCC fui eu mesma. Não foram eles. Você foi a primeira paciente da terapeuta. E você, Giga, já esteve comigo, esteve à frente de grupos. Você sabe que o nível de projeção das pessoas, né, em cima de quem está ali conduzindo, é uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente tem que saber também lidar com isso. E às vezes também até como contraponto, né? Como contraponto, né? Porque às vezes a pessoa pensa que você é o antagonista dela. Isso. Que você não está fazendo porque você quer o bem dela. Não, mas não. sim, Ela vê assim. Isso para ela naquele momento é uma realidade. Aí você vai ficar tentando provar que não é, você tem que entrar ali e sair, tirar ela daquela projeção. Isso é uma ciência, né? É uma técnica, estudar o que é a projeção, dá pra gente outros alicerces, né? Sem dúvida. Pra não pegar pra gente, Tem um vaso alquímico, né? Que o terapeuta, segundo Jung, ele entra, né? No vaso alquímico, dentro da relação terapeuta-paciente, entra no vaso alquímico, mas o terapeuta, ele não pode, né? Não pode se misturar. Não pode se misturar. E eu me misturava, por isso que eu acho que foi muito importante para mim ter feito essa formação. Entendi. E ainda tem as cascas de banana, né? Que toda hora você fala, meu Deus, ainda. Aí a gente que tá precisando melhorar mesmo, né? Sempre.
Aí eu sempre falo, gente, vocês acharam que era fácil o teatro? Bota um espelho, viu, gente? Que é horrível. Porque a gente vê. Quando Shakespeare falava, é o grande espelho da natureza humana, você vai ver só coisinha linda. Não mesmo. Vai ver as poeirinhas todas ali. E vamos nos amar e nos acolher, dar as mãos no círculo, né? É isso mesmo. E agora o Cursuato está voltando, né? Aí o Cursuato está voltando, a característica esse ano é ter frentes dele pela cidade, que eu acho também que foi uma coisa legal. O teatro ir aonde tem uma demanda, um pedido, então eu meio que abri assim, né? Na Paralela, no Colégio Miró, no Morro do Gato, no Teatro Vila Velha, no Passeio Público, tô indo pro Litoral Norte. E senti também o fluxo disso, né? Que foi também o que a pandemia trouxe, né? Tipo, alastra, vai. Não fica com uma sala fixa e que as pessoas vêm até você, né? Abre aí para ver. Teatro em toda parte, para quem... Feira, continuo em feira no Colégio Hélios, né? Continuo lá. E também já vou até aumentar lá mais um dia para atender mais uma turma, porque as escolas estão lidando com isso, o retorno dessas crianças e desses pré-adolescentes pós-pandemia. Sim. Aí que eu tô vendo quanto o teatro, a arte é agora fundamental para essa reconstrução. Para a gente ir encerrando a nossa conversa por hoje, dá uma para o nosso público. Agora que eu vou olhar para Agora... como é o X do crepe na parede. Oi, público! Olha ali para o X do crepe na parede e dá o recado para eles de Do Outro Lado do Mar e do Cursuato. Sim. Então, gente, eu quero convidar vocês esse final de semana, sábado e domingo, 16 horas, no Teatro Vila Velha, no Passeio Público. Quando sai do espetáculo, tem um pôr do sol lindo. E estamos no circuito, né? No circuito do que seria a folia carnavalesca, para a grande alegria do encontro humano no teatro. Então venham para essa experiência de entrar numa sala de espetáculo e fazer a temporada Do Outro Lado do Mar, terminar assim numa celebração dionisíaca com a sua presença. Porque essa temporada foi uma temporada de sucesso graças a cada um de vocês que sentou ali no teatro presencial e ocupou uma cadeira nesse teatro. Então, sábado e domingo, 16 horas, Do Outro Lado do Mar, direção de Márcio Meirelles, André Elia, Du Coutinho e uma equipe talentosíssima, Caio Terra, um músico em cena, é um espetáculo sensorial, com muitas camadas de interpretação e trata da questão da identidade. E é fascinante, né, Giga? Você foi. Maravilhoso. Então, estamos aí, no Carnaval, contando com vocês. O Arte Dó e o Arte Pod recomendam Do Outro Lado do Mar, Teatro Vila Velha. Aproveita esse final de semana de Carnaval e vão ver a peça. Ingressos pelo Simpla. O Carnaval é dentro do teatro. Isso. Tipo Zé Celso, Bacante, Zé Voé, né? Na Grécia. É voé axé, né? Como disse a atriz. É voé axé. Os cortejos na Grécia dionisíacos eram, né, festivais. A fertilidade, a uva, né? As danças, os ditirambos, os cantos. E o Cursuato agora? Fala ali de novo no X da E o Cursuato tem para crianças, pré-adolescentes, profissionais liberais de diversas áreas que querem conhecer a prática teatral integrada ao desenvolvimento pessoal, através dessa incrível viagem do teatro, do roteiro, de um personagem, um grupo, criando coletivamente uma cena, uma apresentação. A gente ingressa nessa aventura que é o autoconhecimento mesmo, é esse espelho da natureza humana, como diz Shakespeare, e a gente adentrar os aprendizados do teatro não só para ter a experiência de estar no palco sendo visto por um público, rompendo barreiras de timidez, superando limites, mas sobretudo para a vida, para também ser mais feliz, né? Ter mais alegria, mais autoestima, validar quem você é, não ficar muito encanado com a opinião dos outros, né? Nem com o olhar dos outros, né? Fazer essa celebração, né? Encontrar seu lugar, né? Ah, trabalho em outra área, mas gostava de fazer teatro. Mas agora, sempre é tempo da gente se descobrir. Sempre é tempo. E agora, usando a mágica aqui do cinema, deslocando o X da fita crepe daqui para ali. Se tudo pode... Arte pode. Respondi bem?
Pô, prontidão, velho.